agora a gente vai falar como é que ocorre a infecção do HIV, beleza? Então a gente tem aqui o CD4, e aí quando ele entra em contato com o HIV, pode acontecer 3 coisas. A primeira, o HIV conseguir penetrar dentro do nosso linfócito CD4 e com isso começar a sua replicação, porque essa é a célula de eleição do vírus HIV. É essa célula que ela gosta de se reproduzir. E aí vai acabar causando a morte da célula. Quando tiver muitos vírus, ela vai acabar explodindo e liberando diversas partículas virais aí na nossa corrente sanguínea. A outra coisa que pode acontecer, né, é essa célula CD4 ser sensibilizada pela formação de anticorpo, né, do anti-HIV, e sim, gente, o nosso corpo chega a formar anti-HIV, só que ele não tem ação sobre o HIV, ele não consegue neutralizar a quantidade de vírus que fica quando a pessoa tem uma infecção, devido a outros fatores, né. E aí, essas células acabam migrando para os tecidos linfóides, né? E aí o que acontece? Lá começa um esquema como se fosse uma inflamação desses tecidos, e a inflamação nessa região acaba causando a apoptose das células, tá? E elas acabam explodindo mesmo, morrendo, tendo a apoptose. Outra coisa que pode acontecer com as nossas células CD4, né, para reduzir o número de células CD4, é ela ter uma reação específica com uma outra célula, por exemplo, a CD8. A CD8 identificar que aquela célula está doente e aí provocar a apoptose. Então existem diversos mecanismos que vão fazer com que se reduza, né, a quantidade de CD4. O vírus busca, né, então, o HIV busca os linfócitos CD4 como principal célula de replicação, e isso causa uma suspensão do sistema imune que fica desprotegido de infecções. É como se o exército ficasse de uma hora para outra sem os generais. Não tem ninguém para poder comandar as outras células do sistema imune e fazer assim, o que elas têm que fazer. Então fica tudo meio que suspenso, meio que parado, né? Não, tipo assim, ninguém sabe muito bem o que fazer, e aí as infecções oportunistas aparecem, tá? Aproximadamente 100 milhões de partículas virais são liberadas por dia, e 2 milhões de células CD4 morrem por dia. Se você for ver, essa conta aqui tá meio ruim, né? Dá mais ou menos umas 50 vírus aí por célula. É pouco, porque a célula, a partícula viral, ela é pequenininha, né? Então, o que acontece na verdade? Apenas, gente, 10% dos linfócitos mortos, eles estão infectados com HIV. E os outros 90%? Por que existe essa redução tão grande dessa célula CD4? Né? Porque se fosse só 10%, né, que seria as células infectadas, não era para as pessoas terem os sintomas da AIDS, né, que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Não era para a pessoa ter, que nem existem relatos na literatura, de pessoas que morreram de pneumonia com infecção da bactéria do pão. Pensa num negócio desse? Pneumonia de infecção da bactéria do pão, né? Então, é um caso que, né, a bactéria do pão, poxa, passa pelo nosso sistema digestório, que a gente come, tem contato com ela o tempo todo, na hora que você está amassando o pão lá, beleza? E a pessoa morreu de pneumonia. Então, por que isso acontece? Justamente porque existem essas outras formas de reduzir a quantidade de células CD4. Ela realmente, o vírus HIV, quebrou o sistema imunológico, ele quebrou o esquema que o nosso sistema imunológico montou para poder combater os organismos. Porque ela usa das próprias características das nossas células, ou seja, tendo uma infecção ali, funciona como se fosse um efeito granada, né? Todas as células começam a sofrer apoptose, e isso vai fazer com que você tenha uma perda gigante de células por um determinado tempo, né? Além da replicação viral, os linfócitos T, né, são expostos ao HIV, mesmo que não tenha sido infectado, ele começa a produzir uma proteína, né, na sua superfície e se aproxima dos gânglios linfáticos. E ela começa a ter essas apoptoses, gente, lá dentro dos gânglios, ou seja, nos locais de reserva das nossas células
CD4, causando um infarto. O que acontece? Aquela região fica inflamada, que é o que o pessoal sente, né? A palpação. Quando você apalpa o paciente, você sente um infartamento ganglionar muito grande, muito exagerado, na região dos gânglios linfáticos. A gente consegue fazer isso nos sublinguais e alguns cervicais. Você consegue sentir a palpação quando o paciente está numa infecção crônica, por exemplo, né? Em que apresenta algumas manifestações vocais e a palpação. E aí, assim, gente, isso funciona mesmo, é um efeito granada, né? Uma célula estoura por apoptose, forma uma nuvem de dendritos. Esses dendritos vão fazer com que gatilhos das outras células também para apoptose aconteçam, e aí vai fazendo um efeito cascata em que você tem uma redução muito grande das células CD4. E como é que o vírus viaja pelo corpo, né? Porque então era só para ele estar retido ali nos gânglios linfáticos, certo? Porque afinal os linfócitos saem da corrente sanguínea, onde hoje eles estão ali da medula, do timo, e vão para os gânglios. Então não era para eles ficarem andando passeando pelo corpo. O que acontece? É que os macrófagos, né, que são células fagocitárias, elas vão fagocitando componentes e partículas virais que elas vão encontrando na corrente sanguínea. E elas pegam essas partículas e, teoricamente, elas iriam digerir essas partículas. Só que elas acabam virando reservatórios dessas partículas, porque ela não consegue executar a digestão da cápsula viral. E aí, o que acontece? Ela acaba viajando por todo o sistema circulatório e infectando outras regiões do nosso corpo. E aí a pessoa acaba tendo infecção do sistema nervoso central. Existe, assim, em casos avançados de AIDS, a pessoa pode ter até demência, né? Começa a ter esquecimentos abruptos e demência. Então, tudo isso é uma forma como o vírus realmente quebrou o nosso sistema imunológico, né? Então, a colonização dos tecidos linfóides como baço, linfonodos, tonsilas, né? Aqui a gente tem os tecidos linfóides, né? A destruição da arquitetura, né, pode causar destruição da arquitetura e da composição celular desses órgãos. Dependendo da situação e da infecção, destrói mesmo, deforma os órgãos. Tá? Então é uma coisa muito séria. E tem outra coisa, o nosso sistema imunológico ele também é responsável por identificar células cancerígenas. Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo produz células cancerígenas o tempo todo. Só que o seu sistema imunológico fala assim, opa, essa célula aí tá estranha, meu. Vamos dar uma apoptose aí nela aí, matar essa bichinha aí. E aí ele promove, né, a destruição daquela célula. Quando você não tem essa célula para fazer isso, adivinha? Aí que começa a aparecer os carcinomas, né? Começa a aparecer de tudo quanto é tipo de câncer, porque a pessoa deixa de ter aquela célula reguladora, né, da normalidade celular.